Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Jornalismo, cultura, entretenimento, a informação do jeito que você gosta, os fatos como eles realmente acontecem. No ar, apresentação Rogério. A hora é esta. Está entrando no ar o Repórter da Verdade. Aqui, a notícia é do tamanho da verdade, doa a quem doer. E não adianta ameaçar, porque na trilha dos acontecimentos, segue seu caminho sem medo. Fique ao lado da lei, ou você será notícia. Palavra daquele que o povo gosta e confia. No ar, Jornal São Miguel Digital, e hoje nós estamos numa editoria diferente. Nós estamos aqui em frente a uma transportadora que vamos buscar agora, recebendo aqui o jornal impresso São Miguel Digital, onde nós vamos fazer a distribuição de Belém, região metropolitana, Castanhal, Santa Maria e São Miguel e outros municípios da região do Nordeste Paraense. Agora, você vai ver nessa edição toda essa distribuição do jornal São Miguel Digital. Muito bem, agora já aqui na transportadora acabamos de receber o jornal São Miguel Digital impresso. Já está aqui, já até abrimos aqui uma das edições, está aqui, ó. E vamos fazer a distribuição agora a partir do terminal rodoviário de São Brás, região metropolitana de Belém e município da região Nordeste Paraense. Jornal São Miguel Digital, o Nordeste Paraense, agora impresso para você. E agora nós estamos aqui em Belém, acabamos de fazer aqui a entrega e distribuição do jornal no bairro da Campina, e nós vamos agora aqui no Ver o Peso, o pessoal passando aqui, nós estamos aqui em frente ao Ver o Peso aqui, fazendo a distribuição do jornal, e a gente daqui agora das docas nós vamos fazer a distribuição lá na ALEPA, Assembleia Legislativa Paraense. Vendo aqui o Jornal Nordeste Paraense aqui no Ver o Peso, em Belém do Pará. Vamos para a Alepa. E agora aqui na ALEPA, Assembleia Legislativa Paraense, onde nós vamos também deixar exemplares do jornal São Miguel Digital e continuar fazendo a distribuição do jornal São Miguel Digital, Belém, região metropolitana e município da região nordeste do estado do Pará. ALEPA, Assembleia Legislativa Paraense. Vem comigo! Quando você pensar em telhas e tijolos de excelência e qualidade, Cerâmica Menegali é a resposta. Empresa ambientalmente correta, reconhecimento carbono social, tradição e compromisso, produção automatizada e tecnológica gerando desenvolvimento. Cerâmica Menegali. Churrascaria Restaurante Vitório, cardápio variado, panelada, churrasco, cozidão, assado de panela, aberto para o almoço todos os dias. Fornecemos Marmitex, BR-010, frente ao Banco da Amazônia. Churrascaria Restaurante Vitório, a nossa família servindo a sua.
Há mais de 30 anos, as cerâmicas Senol e Telha Forte vêm desenvolvendo a indústria em São Miguel do Guamá. Atualmente, com ações reconhecidas pelo Social Carbon, incentiva o bem-estar coletivo em projetos sociais, esportivos, solidários e ambientais, como por exemplo o projeto Telhado Verde, em que os filhos dos funcionários são convidados a participar do plantio das árvores. As cerâmicas Senol e Telha Forte têm o prazer em produzir telhas, tijolos, cerâmica em geral e contribuir com as próximas gerações através de plantio, reflorestamento em ações sustentáveis. Esse é o nosso compromisso. Cerâmicas Senol e Telha Forte, ambientalmente corretas. Verãozão Renata Tecidos, ofertas quentíssimas para você. Crepe Georgette estampado de R$19,90 por R$9,90. Tecidos diversos, só R$5,99. Vem pro Verãozão. Você está assistindo o Jornal São Miguel Digital, um oferecimento. Serraria Portal Portas e Portais, desenvolvimento, sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Cerâmica Telha Forte, tijolos e telhas direto da fábrica. Cerâmica Menegali, qualidade e desenvolvimento. Os jornais são um meio de comunicação usado pela civilização humana há mais de 2000 anos. Ao que tudo indica, Júlio César, general e ditador romano, criou o primeiro registro que pode ser remotamente considerado o primeiro jornal da história, a Acta Diurna, para poder divulgar suas conquistas militares, fazendo obviamente muita propaganda pessoal. Sua criação, situada no ano de 69 a.C., tinha como objetivo divulgar os principais acontecimentos da então República, através de tábuas fixadas nos muros das principais localidades, incluindo a residência do Pontífice, cargo político-religioso exercido na época pelo próprio Júlio César. Para poder escrever a Acta Diurna, surgiram os primeiros profissionais de jornalismo do mundo. Eles foram enviados para todas as regiões e províncias romanas para acompanhar e escrever as notícias. Na China, circulavam entre oficiais da corte durante o final da dinastia Han folhas de notícias do governo, chamadas Tipao. Entre 713 e 734 d.C., o Kaiwan Zabao, boletim da corte, da dinastia Tang, também publicava notícias do governo. Era escrito à mão, em seda e lido pelos oficiais do governo. Durante o período medieval, os principais veículos populares de informação eram os comerciantes, trovadores e demais indivíduos que acompanhavam as feiras e rotas comerciais ao longo das cidades europeias. Com a maior integração da Europa no início da Era Moderna, foi sentida uma maior necessidade de informação, inicialmente atendida por folhas de notícias escritas à mão. Em 556, o governo da República de Veneza publicou o mensal Notizie Scritte. Estes avisos eram boletins escritos à mão e utilizados para distribuir notícias políticas, militares e econômicas para as cidades italianas, compartilhando algumas das características do jornal, apesar de não serem normalmente considerados os verdadeiros jornais. No século XVI, o jornal teve o seu maior salto tecnológico, a prensa de papel, inventada pelo alemão Johannes Gutenberg. Possibilitou que o trabalho que antes era realizado manualmente pudesse ser feito por máquinas, tornando a publicação de livros e de jornais muito mais ampla, rápida e barata. A prensa de papel, construída com base na tecnologia dos tipos, letras, móveis e também da prensa de vinho, que já era conhecida na Europa, permitiu que Gutenberg criasse toda uma nova indústria. A necessidade de uma nova forma de mídia no século XVII ganhou força com a invenção da prensa móvel, expandindo a imprensa. O jornal em alemão Relationaler Führungen an Gedenkwürdigen Historien, impresso a partir de 1605 por Johann Carolus em Estrasburgo, é conhecido como o primeiro jornal da história. Foi só na primeira metade do século XVII que os jornais começaram a surgir como publicações periódicas. Os primeiros jornais modernos nasceram em países da Europa Ocidental como Alemanha, França, Bélgica e Inglaterra. A maior parte de suas publicações traziam notícias da Europa e raramente incluíam informações da América ou Ásia. Os jornais ingleses costumavam relatar derrotas sofridas pela França e os franceses relatarem os escândalos da família real inglesa. Os assuntos locais começaram a ser priorizados na segunda metade do século XVII,
mas ainda eram controlados para que os jornais não abordassem nada que incitasse o povo a uma atitude de oposição ao governo dominante. Ainda assim, alguns jornais conseguiram alguns feitos, como as manchetes que noticiaram a decapitação de Charles I ao fim da Guerra Civil Inglesa, apesar de Oliver Cromwell ter tentado apreender os jornais na véspera da execução. A primeira lei para proteger a liberdade da imprensa surgiu em 1766 na Suécia. A invenção do telégrafo, sistema concebido para transmitir mensagens de um ponto para outro em grandes distâncias, em 1844, transformou a imprensa escrita, pois permitiu que as informações fossem passadas rapidamente, possibilitando relatos mais novos e relevantes. A partir daí, os jornais emergiram no mundo inteiro. No início do século XIX, os jornais se tornaram definitivamente o principal veículo de divulgação e recebimento de informações. O período entre 1890 a 1920 ficou conhecido como Anos Dourados da mídia, com a construção de verdadeiros impérios editoriais. Além de informarem, os jornais também ajudaram na divulgação da propaganda revolucionária, como o texto O Iskra, a Centelha, publicado por Lenin em 1900. A imprensa brasileira nasceu oficialmente no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1808, com a criação da imprensa régia, hoje Imprensa Nacional, pelo príncipe regente Dom João. A Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal publicado em território nacional, começa a circular em 10 de setembro de 1808, impressa em máquinas trazidas da Inglaterra. Órgão oficial do governo português, que se tinha refugiado na colônia americana, portanto, evidentemente o jornal só publicava notícias favoráveis ao governo. Porém, no mesmo ano, pouco antes, o exilado Hipólito José da Costa lançara de Londres o Correio Brasiliense, o primeiro jornal brasileiro, ainda que fora do Brasil. O primeiro número do Correio Brasiliense é de 1º de junho de 1808, mas só chega ao Rio de Janeiro em outubro, onde tem grande repercussão nas camadas mais esclarecidas, sendo proibido e apreendido pelo governo. Até 1820, apenas a Gazeta e revistas impressas na própria imprensa régia tinham licença para circular. Em 1821, com o fim da proibição, surge o Diário do Rio de Janeiro. Enquanto o jornal oficial relatava o estado de saúde de todos os príncipes da Europa, natalícios, odes e panegíricos da família reinante, o do exilado fazia política. Embora, diferentemente do que muito se divulga, não pregasse a independência do Brasil e tivesse um posicionamento político por vezes conservador, o Correio Brasiliense foi criado para atacar os defeitos da administração no Brasil, nas palavras do seu próprio criador, e admitia ter caráter doutrinário muito mais do que informativo. Muito bem, voltamos e hoje estamos iniciando uma nova semana, né? Você acabou de ver na edição de hoje do jornal São Miguel Digital a distribuição, a parte logística do jornal São Miguel Digital está aqui para você que ainda não teve acesso. O jornal São Miguel Digital já está disponível nas principais bancas de Belém, região metropolitana, também as principais padarias, panificadoras, como a Panificadora Plaza, que fica lá na esquina da Basílica de Nazaré, Panificadora Pão Nosso, aqui em São Miguel do Guamá, em Belém, Panificadora Pão da Vida, lá na Dom Pedro I, Conjunto Costa e Silva, e muitas outras panificadoras e as bancas de revista também, que já tem o jornal São Miguel Digital, Belém, região metropolitana, agora também em São Miguel do Guamá, já circulando, e Capanema, Aurora, Mãe do Rio, Irituba e os outros municípios também que já estão sendo distribuídos, 7.000 exemplares do jornal impresso, jornal São Miguel Digital, o Nordeste Paraense. E agora vamos então agradecer a você que nos acompanhou até aqui. O jornal São Miguel Digital periódico mensal, uma vez por mês. A próxima edição vai ser publicada e distribuída em circulação em Belém, região metropolitana e nos municípios da região nordeste do estado,
com o jornal São Miguel Digital entre o dia 1º e o dia 10 de setembro, né, que é a edição de agosto, o Dia dos Pais já está aqui. E queremos agradecer a você que anunciou conosco, você que viu, gostou, publique o nosso jornal São Miguel Digital, né? E só tenho a agradecer esse projeto grandioso de Deus nas nossas vidas, muitas reportagens boas, né? E outras reportagens importantes que vão surgir. É um veículo de comunicação sério, sem partidarismo, né? É um veículo de comunicação onde que você, leitor, é que vai ser prestigiado porque vai ter acesso a uma qualidade. Essa mesa aqui está bagunçada assim mesmo, porque nós estamos fazendo a distribuição, estamos falando diretamente dos estúdios e da editoria do jornal São Miguel Digital, o Nordeste Paraense, impresso agora, na versão impresso também, e é só alegria, glória a Deus, que Deus abençoe essa semana, um bom início de semana, um bom início de mês para todos nós, e até o próximo jornal São Miguel Digital. Querendo também lembrar que nessa semana aconteceram ocorrências policiais, situações terríveis, como a morte da jovem do bairro Nova Conquista, aqui em São Miguel do Guamá, né? Lamentável, e também a lamentável perda do policial militar da jovem desenvolvido no acidente dito e que tiveram aí suas vidas ceifadas no trânsito violento. Então, o jornal São Miguel de hoje termina por aqui, né, com o luto também da Polícia Militar do Estado do Pará sobre a vida deste combatente que morreu aí salvando vidas. Parabéns, Deus o abençoe, o proteja e conforte toda a família. Até o próximo jornal São Miguel Digital. Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora.